Numa cobertura exclusiva da TV Santa Maria, você passa a acompanhar agora a 8ª semana acadêmica do curso de Direito da Faculdade Palotina de Santa Maria e 6ª semana do Ministério Público. Na primeira noite do evento, houve uma conversa informal sobre o caso Bernardo Boldrini com a mediação do promotor César Carlan. Participaram do painel a promotora Dinamárcia Maciel de Oliveira, que atuou nas medidas protetivas a Bernardo Boldrini, também a delegada Caroline Bamber Machado, que indiciou o pai e a madrasta de Bernardo, o médico Leandro Boldrini e a enfermeira Graciele Ugolini, e os irmãos Evandro e Edelvânia Virganovics por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A psicóloga Fabiane Bortoluzzi Ângelo, que atuou na escola onde Bernardo estudava, também participou do painel. Fique agora com a fala da promotora Dinamárcia Maciel de Oliveira. A sociedade do Rio Grande do Sul e a sociedade brasileira, em abril deste ano, viu-se perplexa diante do desvelar de um caso ocorrido na cidade gaúcha de Três Passos, onde todos perplexos constatamos uma situação de extrema violência e crueldade contra um garoto de 11 anos, e esse fato passou a ocupar um espaço na mídia brasileira, nas nossas conversas, nos nossos debates, e certamente irá se perpetuar na criminologia do Rio Grande do Sul e brasileira como um caso bastante emblemático. Nós temos a grata satisfação de contar, nesse momento, a doutora Dinamárcia, a quem logo vou passar a palavra, promotora de justiça, que atuou no caso. A doutora Dinamárcia Maciel de Oliveira é promotora de justiça desde 1998. A doutora promotora de justiça hoje ocupa o cargo de promotora de justiça da Promotoria de Justiça Especializada de São Luís Gonzaga. Atuou como titular nas comarcas de Rosário do Sul, São Borja, Alegrete, Três Passos, Esteio e atualmente em São Luís Gonzaga. Tem especialização em processo civil pela Unicamp de Alegrete e, no decorrer, no percurso de sua vida profissional, sempre trabalhou com direito criminal e com o direito menorista, com as matérias relacionadas à infância e juventude. E a doutora Dinamárcia, então, vai nos brindar nesse momento com a sua exposição, falando da atuação do Ministério Público, não apenas como o órgão que desencadeou a ação penal, porque foi a promotora de justiça responsável pelo oferecimento da denúncia, como também irá falar a respeito do papel do Ministério Público no momento em que o caso exigia medidas protetivas em prol desta criança. Doutora Dinamárcia, é um prazer tê-la conosco. Sinta-se à vontade na nossa casa, no nosso meio, e, por favor, gostaríamos de ouvir a sua exposição. Uma boa noite a todas e a todos. Os meus cumprimentos às autoridades civis e militares já referidas no protocolo, e peço vênia para especialmente cumprimentar ao início a FAPAS por esta reunião acadêmica de alto nível, aos colegas representantes da Associação do Ministério Público, nosso presidente Vitor Hugo, nosso vice-presidente Sérgio, grandes colegas, grandes amigos, e com muito afeto pela proximidade, pela irmandade que nos liga na nossa atividade, a colega Ivanise e ao colega César, meu colega de turma, inclusive, na pessoa de quem eu cumprimento a todos os grandes colegas do Ministério Público que desempenham as suas atividades aqui neste querido município de Santa Maria, coração do nosso estado. Eu posso dizer, César, que aqui eu não conhecia pessoalmente, apenas de nome, o trabalho da doutora psicóloga,
mas nós temos aqui neste painel uma das melhores delegadas do estado do Rio Grande do Sul, a quem eu peço um aplauso de todos, que é a doutora Caroline Bamber Machado, e eu me sinto à vontade para falar porque eu não tenho amizade íntima no estrito sentido da lei, né? Nunca estive na sua casa, muito menos usei o banheiro, que é o que nos tornaria íntimas, tá? Mas tenho a satisfação de dizer que muito do trabalho exitoso do Ministério Público e, portanto, da sociedade em Três Passos se deve a esta mulher que nos garante, na esfera da segurança pública naquele município, a certeza de uma profissional ética e dedicada ao trabalho. Lamento que não estamos mais trabalhando juntas, e isto que eu digo na sua presença, eu digo onde eu estiver. Então é uma satisfação reencontrá-la aqui e agradeço a organização do evento por me proporcionar essa situação. Eu inicialmente quero deixar registrado, e vou falar isso de forma bem pausada, que nada do que eu direi aqui está fora daquilo que eu disse em mais de uma centena de entrevistas concedidas à imprensa de Três Passos, da região do Rio Grande do Sul, da região sul do Brasil inteiro, da Europa e dos Estados Unidos. Tá? Tudo isto que os senhores ouvirão de mim agora foi dito a todos os organismos de imprensa que cobriram o caso. O problema é que o espaço de divulgação deve ser condensado a critérios de edição e muitas vezes informações importantíssimas para que as senhoras e os senhores usem o seu livre direito de se posicionar a respeito do assunto e criticar a quem quer que seja, possa ser formado. Porque nós só podemos formar uma posição depois de termos conhecimento do caso. Se nós temos uma informação parcial, a nossa posição também o será. Então, o que será mostrado aqui é o que foi dito por esta promotora de justiça a todos os organismos que me entrevistaram, e eu posso lhes dizer que cheguei a passar 3 semanas pedindo licença para conseguir trabalhar, porque vários processos existem. Eu não era promotora exclusiva do caso Bernardo, havia centenas de processos, milhares de processos em Três Passos e Santo Augusto, as 2 comarcas que eu estava acompanhando na época, e tudo isso foi dito, eu apenas irei repetir. Eu digitalizei o processo da infância e juventude que nós manejamos em favor do menino Bernardo Glione Boldrini. Tão logo o processo se encerrou com a certidão de óbito do Bernardo, e aí acabado estava o segredo de justiça. Por isso, então, este processo finalizado, nós podemos falar e mostrar. Ainda também, para ilustrar este processo, nós trazemos um material que mais adiante eu vou comentar, mas que é de domínio público agora também. Então, eu irei comentar a respeito das fases nossas de atuação. Eu tenho, César, 30 minutos, né? Mas eu tenho um material de 14 minutos para minha assessora lá em São Luís Gonzaga. Como me custa repetir essa expressão? É uma expressão que me dói para quem conheceu com o Bernardo, esteve junto com ele, caso Bernardo, mas foi batizado dessa forma na opinião pública, e assim que temos que tratar para sermos compreendidos. Nós atuamos dentro da Rede de Proteção à Infância e Juventude, Juizado da Infância e Juventude de Três Passos, com 3 ações. O procedimento administrativo, ou seja, extrajudicial, dentro do Ministério Público em favor do Bernardo Glione Boldrini. Depois, uma ação protetiva em favor do mesmo pré-adolescente, com base naquele procedimento administrativo. E, finalmente, uma ação protetiva em favor da criança, filha do casal de denunciados. Depois, trabalhamos também concomitantemente, né, ali no item 3, trabalhamos com a responsabilização penal, acompanhando, então, as fases do inquérito
mediante as nossas manifestações dentro das representações da autoridade policial, por interceptação telefônica, quebra de sigilo telefônico, interceptação, enfim, de telemática, busca e apreensão, todas essas, pedido de prisão temporária, prisão preventiva, todas essas com a manifestação do Ministério Público, acolhendo os pedidos da autoridade policial. E também ações cíveis, que foram propostas também à época em que eu estava como titular de Três Passos. Intervenção no inventário da senhora Odilane Uglione, intervenção essa que era necessária em função da existência de um herdeiro incapaz e que depois ficou imprescindível para que pudesse se apurar o que estava acontecendo dentro daquele processo, que na nossa ótica é um dos motivos do crime. Item 2, uma ação cautelar de indisponibilidade de bens, que nós propusemos para trancarmos a movimentação patrimonial do senhor Leandro Boldrini, em função de que ele não havia feito o inventário da falecida esposa Odilane Uglione, do qual era herdeiro o menino Bernardo Boldrini. Então se dizia que estava ainda em condomínio o espólio e, portanto, ele poderia estar utilizando bens da herança de Bernardo para custear o seu advogado de defesa. Então nós entendemos que isso era imoral, a vítima pagar a defesa do seu algoz. Então nós entramos com essa ação de indisponibilidade de bens e no prazo de 30 dias ajuizamos a ação principal, que é uma ação de declaração de indignidade com base nesse fundamento. Considerando que o pai estava denunciado por ser um dos autores do homicídio na qualidade de garante e mentor do crime, então ele não poderia suceder ao filho sendo herdeiro do menino. Então essas foram as nossas atuações em termos processuais. Bom, é preciso fixar o seguinte: Dina Márcia, promotora de justiça, tomou conhecimento da situação de risco de Bernardo Uglione Boldrini por abandono afetivo e material de seu pai em novembro de 2013. Faço questão de frisar isto, porque há comentários, os senhores eu vou explicar mais adiante a respeito de ações e fatos ocorridos em julho de 2013. E eu preciso esclarecer a toda a plateia que em julho de 2013, esta promotora era titular na promotoria de Esteio, na Grande Porto Alegre. Então eu não posso me responsabilizar por fatos e acontecimentos de um local onde eu não estava. Em novembro de 2013, então, início do mês, nossas reuniões ordinárias, reuniões com a rede de proteção da criança e do adolescente, com a presença do CREAS, com a presença do Conselho Tutelar, de outros organismos municipais, enfim. Ao final desta reunião, onde tratamos casos de várias crianças já sob acompanhamento, a assistente social do CREAS, de nome Juliana, e o conselheiro tutelar Nestor, que já está no segundo mandato como conselheiro de Três Passos, solicitaram uma audiência reservada comigo sem a presença dos demais. Despedi-me dos participantes, foram embora, ficamos nós os três então conversando, e eles me relataram que vinham acompanhando de algum tempo o abandono em que se encontrava o menino Bernardo Boldrini, filho do conhecido médico Leandro Boldrini, conhecido por quê? Três Passos, uma comunidade com pouco mais de 20 mil habitantes, com um hospital onde o diretor clínico e principal cirurgião era o senhor Leandro Boldrini. Então, os senhores imaginem uma comunidade de 20 mil habitantes. E narraram que o menino estava nessa situação, que havia se agravado nos últimos tempos, que eles já haviam feito um levantamento, uma sondagem inicial, e gostariam de saber
se diante desse quadro haveria alguma medida para o Ministério Público propor em favor de Bernardo. Foi então que nesta conversa, que não ficou formalizada na rede, eu solicitei a ambos que reunissem todo o material que tinham, ofícios, documentos, enfim, o que tivessem, e montassem um relatório do caso para mim, e ainda revisitassem aquelas pessoas, e mais que isso, tentassem localizar pessoas da família da mãe e pessoas da família do pai que tivessem condições de assumir a guarda de Bernardo como família extensa, família ampliada, caso isto fosse necessário. Essa foi a missão, havendo o adendo de que o CREAS deveria me mandar a avaliação psicológica de Bernardo. Podemos ir adiante. Então, isto foi início de novembro. O primeiro documento que eu recebi na Promotoria de Justiça, protocolizado, está o carimbo ali, o ofício está apenas uma parte dele, tá? Recebi no dia 29 de novembro, o ofício do Conselho Tutelar que diz o seguinte: informar sobre a criança Bernardo Leone Boldrini. O Conselho Tutelar recebeu denúncias de que Bernardo Boldrini, filho do Dr. Leandro Boldrini, estaria sendo abandonado por parte de seu pai e de sua madrasta quando viajava e principalmente aos finais de semana. Atenham-se a isso. A notícia é de abandono. Próxima. Bom, então, dentro do que eu comentei, é a estratégia. A equipe, desde julho de 2013, observava o caso, fez algumas entrevistas, enfim, mas em novembro, quando o caso foi trazido à minha pessoa, então eu solicitei a renovação de algumas entrevistas e principalmente o que está em destaque: busca de parentes aptos ao exercício da guarda, se fosse o caso, e a avaliação psicológica do menino. Podemos passar adiante. O Colégio Ipiranga encaminhou via Conselho Tutelar, em 28 de novembro de 2013, e este documento chegou junto com o relatório do Conselho Tutelar no dia 29, informações de que o Bernardo, depois de uma visita do Conselho à escola e uma conversa que teve com o menino, que ele melhorou bastante em sala de aula, porque ele era um menino muito agitado, contestador, um pouco indisciplinado e desatento, mas que, tão logo chamada a sua atenção, ele acabava por ceder e pedir desculpas e se retratar da postura. Ele chegou a melhorar um pouco depois da presença do conselho, mas ali em novembro, final de ano, ele já estava com problemas escolares novamente. Podemos passar adiante. No dia 3 de dezembro de 2013, então me chega o relatório do CREAS, tá? De 3 passos, sobre todo o trabalho feito em relação ao Bernardo e as denúncias que havia. Isso aqui é a capa do relatório. Podemos ir adiante. Eu destaquei aqui alguns trechos, porque o relatório é um pouquinho extenso, e eu gostaria, em função até dos que estão mais distantes não podem ler, eu vou fazer a leitura. Lá no canto esquerdo diz o seguinte: conversamos com Bernardo e com a orientadora educacional. Em conversa com Bernardo, este em nenhum momento nos relatou sofrer qualquer tipo de violência, nem por parte de seu pai, nem por parte de sua madrasta. Outro item, agora à direita. Quando citamos o caso do menino Bernardo, estamos falando de violência negligencial, visto que, como nos relataram as denúncias, é de que o genitor responsável pelos cuidados não estaria prestando os devidos cuidados para com o filho. Mais abaixo à esquerda novamente. Procuramos Leandro para uma conversa sobre as referidas denúncias. O senhor Leandro nos recebeu prontamente e, em sua fala, negou os fatos que lhes estávamos apresentando. Nos relatou que o filho já estaria em acompanhamento psicológico
psiquiátrico e tratamento com fármacos para tentar controlar suas impulsividades e tentar um melhor relacionamento. Mais abaixo, a comunidade de Três Passos, em geral, sabe que Bernardo é negligenciado por seu pai e por sua madrasta. O fato que nos apresenta é que ele é apenas um menino. E aí há um pequeno complemento ali. Podemos passar adiante. Se os fatos apresentados, tanto ao CRES como ao Conselho, são realmente verdadeiros ou não, cabe a nós fazer a denúncia, sendo ela apenas suspeitas. Citam ali um doutrinador da área, que refere-se aqui à violência, que representa uma omissão também na repercussão da vida, do desenvolvimento psicológico e moral de uma criança. E dizem que podemos entender que o caso de Bernardo, pelo que foi relatado por diversas pessoas, estas diversas pessoas são 15 pessoas fora o Dr. Leandro, tá? Que se trata de um adulto ou responsável negligenciando quem ele deve proteger. Em decorrência disso, solicitamos a intervenção do Ministério Público para que os fatos sejam apurados, averiguados, para que não se cause nenhum prejuízo ao Bernardo. Pode passar adiante. E agora, aqui, eu vejo, está presente aqui o doutor, então, o doutor Marlon, no dia 6 de dezembro de 2013, nos encaminha, eu estou mostrando para as senhoras e senhores os principais documentos em ordem sequencial que estão no processo arquivado. Tá? O Dr. Marlon, então, aqui, peguei alguns trechos, ele entra em contato conosco pela primeira vez, representando, então, a avó materna de Bernardo, a senhora Jussara Marlene Glione, né? E aí diz o seguinte: estou na condição de advogado buscando informações para a minha constituinte. Deu o nome. Tem um caráter de ser, gostaria de obter documentos, provas sobre a qual situação, se de risco ou não, do seu neto Bernardo, pois já solicitei informações junto ao Conselho Tutelar há vários dias, não tive retorno, enfim. Mais adiante, o e-mail é extenso, então eu citei os principais fatos. O fato é que a avó Jussara Marlene Glione está bastante preocupada, pois me relatou que ficou sabendo de umas informações, que é reportado aqui, de que haviam sido passadas para ela quanto à possível situação de abandono paterno que o seu neto Bernardo Glione Boldrini, em tese, estaria passando. Em suma, seu neto não mais estaria sob os cuidados do pai, mas estaria com a pessoa conhecida como Ju, moda íntima, ou seja, Jussara Ribeiro Petri. Podemos passar adiante. Mais alguns trechos do e-mail. A solicitação é que a avó seja formalmente informada, então, sobre o que está passando com Bernardo. Refere que ela já tentou exercer o direito de visitas ao neto num processo ajuizado em 2010, né? Mas que, para evitar conflitos entre pai e filho, ela acabou desistindo do processo. Refere que Elaine, que seria uma empregada, né, me expôs de forma categórica no telefone que o menino Bernardo, neto da Jussara, estaria andando pela rua, abandonado, que foi tentado ser asfixiado uma noite em que estava em casa. Quem fez isso foi a atual esposa do pai do menino. Disse também que a polícia bateu lá e o pai do Bernardo estaria internado por motivos alheios. Finaliza dizendo: nobre promotora, solicito a remessa de informações dos relatórios do Conselho, estou tratando do caso juridicamente. Se houver a possibilidade de vossas senhorias passarem as informações, o telefone de Jussara e tal, podemos passar adiante. Aí, esses documentos todos, eles foram autuados no Ministério Público, toda essa documentação chegou na promotoria de Três Passos, foram autuados. Nós temos uma organização interna que diz que é lançado o número de RD, que é um recebimento diverso, tá? E eu fiz o despacho nesse recebimento diverso, tá? No dia 16 de dezembro, reunindo todo o material após analisá-lo, e eu disse o seguinte: instaure-se PA, procedimento administrativo, em favor da criança que se encontra em situação de risco em razão da negligência do pai guardião.
me convenci nos relatórios que havia isto. Tá? Há relatos nesse material, que eu usei apenas conclusões para mostrar para as senhoras e senhores, em que, por exemplo, o Bernardo estaria sendo mal alimentado, estaria recebendo roupa doada por outras pessoas, estaria passando 3, 4 dias direto em casa de amiguinhos, sem que a família desse um telefonema sequer, no caso o pai, para saber dele. Ele usava o tênis do pai amarrado no pé, número maior que o dele. Né? Ele se queixava de fome. Né? E na primeira comunhão dele, que se inscreveu sozinho na catequese, foi brigar na clínica para o pai assinar a autorização, isso é o que consta nos relatórios. Quando ele se preparou então para a primeira comunhão, para o sacramento da comunhão, a família resolveu viajar naquele final de semana, não avisou o Bernardo, deixou a casa fechada e o menino chegou em casa e não pôde entrar. E aí entrou em pânico, aos prantos, porque a roupinha branca da primeira comunhão estava guardada no quarto dele. E aí o casal, a dona Jussara e o marido, então acudiram a criança e compraram a roupa e fizeram as vezes de pai e mãe dele na primeira comunhão. É uma foto que circula e nós vamos mostrar aqui daqui a pouquinho. Então, diante disso, não há como se negar a negligência, uma ausência de cumprimento de dever por quem tinha a obrigação de zelar por aquela criança. Instaura-se o PA pela negligência. Essa é a informação que nós tínhamos. E aí, diz o seguinte: responda seu e-mail encaminhado pelo Dr. Marlon Balbon, solicitando-se que a avó do menino compareça nesta unidade, ou seja, em Três Passos, na tarde do dia 26 de dezembro, entre 14 e 16 horas, para a ciência da situação de seu neto nesta cidade e a adoção das providências eventualmente cabíveis, não sendo possível fornecer outros dados por meio eletrônico, porque se tratava de questão em segredo de justiça. Então, por maior o respeito que nós tenhamos aos advogados, e isso se estende evidentemente ao Dr. Marlon, por meio eletrônico, não há como se ter a certeza de que eu estou falando com quem está me dizendo que é. Poderia ser alguém se passando por ele, inclusive o pai, para ter acesso ao que nós tínhamos a respeito do caso. Então, eu marquei esta audiência na promotoria, mesmo no período de recesso, chamado de recesso forense, período de festas natalinas e de Ano Novo, porque o caso assim recomendava. Eu não sabia nem como o Bernardo iria passar essas festas, com quem ele iria passar. Então, marcamos a audiência para o dia 26 e que essa informação fosse repassada ao Dr. Mário. Ou aquela pessoa que era dona do e-mail, né? Eu não conhecia ainda o doutor. Vamos passar adiante. Então, aqui está apagado, mas é a mensagem abaixo enviada pelo nosso servidor lá de Três Passos, o Everton Michel, dizendo que de ordem da promotora, comunicava a data, o horário da audiência e dizia que maiores dados não podiam ser fornecidos por meio eletrônico, etc. Pode passar adiante. No mesmo dia, tivemos a resposta, então, do Dr. Marlon, dizendo que havia falado com a cliente que ela não teria condições físicas de ir a Três Passos, uma pessoa idosa, doentada, enfim, e que perguntava se se poderia ser disponibilizada essa documentação, então, aqui na promotoria de Santa Maria, se ele precisaria ter uma procuração específica para isso. Podemos passar adiante. No mesmo dia 16 ainda, tá? E eu lhes repito, nós tínhamos em carga centenas de expedientes nesta data, tá? Mesmo Três Passos sendo uma comarca de entrância inicial, nós temos 5 municípios abrangidos ali e temos quase 20 mil processos na comarca. Tá? Bom, então, espeça-se carta precatória à Promotoria da Infância e Juventude de Santa Maria, solicitando-se com a brevidade possível a oitiva da avó da criança, especialmente para averiguar seu interesse em obter a guarda do neto e, em caso positivo, de que modo a exerceria, tendo em vista que, de acordo com as notícias encaminhadas ao Ministério Público por integrantes da rede de proteção,
o menino estava sendo negligenciado pelo pai e pela madrasta, estando esporadicamente aos cuidados de conhecidos da família, que lhe dão abrigo e alimento. Acoste-se à carta precatória uma cópia integral deste PA para a ciência da autenticidade, para a ciência da autoridade deprecada e conforme seu entendimento, vista a avó da criança, enfim. Mandamos cópia, então, de tudo que nós tínhamos, porque, claro, a dona Jussara comparecendo na promotoria aqui de Santa Maria, acompanhada do Dr. Marlon ou do outro procurador que estivesse com ela, ela, como vó materna, teria direito a ver esses documentos, né, e examiná-los, enfim. Segunda providência, comunique-se à equipe do CREAS acerca da expedição da carta precatória, inclusive para que, nesse intervalo de tempo, até o cumprimento, informem sobre fatos novos eventualmente ocorridos envolvendo a criança. Então, como uma carta precatória demora até 30 dias para ser cumprida, eu solicitei que o CREAS ficasse monitorando a vidinha do Bernardo para me avisar se acontecesse algum fato mais grave antes do cumprimento da carta precatória. Enfim, podemos passar adiante. Dia 17 de dezembro, no dia seguinte, foi expedida a carta precatória aqui para a Promotoria de Santa Maria, com todas aquelas ressalvas feitas. Podemos passar adiante. O funcionário do Ministério Público, no dia 18 de dezembro, atestou que comunicou ao CREAS sobre a necessidade de se manter vigilante no caso. Adiante. Vem para nós um termo de informação da colega aqui de Santa Maria, a doutora Rosemary, informando que, então, no dia 13 de janeiro, a dona Jussara fez contato telefônico com a promotoria, solicitando uma nova data para a audiência, que naquele dia ela não estaria em condições de comparecer, e ainda ela queria ver se conseguia aproveitar a passagem de Bernardo por Santa Maria, voltando da praia com a madrinha, para ver se conseguiria levar o menino até a promotoria, para que a promotora também conversasse com ele. Assim foi feito, podemos ir adiante. E então, no dia 20 de janeiro, a dona Jussara foi ouvida aqui em Santa Maria, acompanhada pelo Dr. Marlon Adriano Balbon Taborda, tá? E diz o seguinte no termo: a declarante compareceu atendendo a notificação do Ministério Público. Afirma que tem interesse em assumir a guarda do neto, exercendo-a da melhor forma possível, com muito amor. Disse que recebeu informações de pessoas que residem em Três Passos, as quais acredita que tenham receio de depor contra o genitor do neto. Guardem isso. Acredita que tenham receio de depor contra o genitor do neto. Guardem isso, tá? O qual é um médico, vejam aqui, muito respeitado na cidade em razão de ser um excelente cirurgião. Tá? Então aqui a dona Jussara já me alertava do confronto que eu teria que ter, porque as pessoas dificilmente contariam a mim algo contra o doutor. Tá? A avó me fez este alerta. Disse que teve contato recente com o neto, surpreendendo-se com o comportamento de Bernardo, pela frieza apresentada. Aí, não posso ser psicóloga de almanaque, né, para interpretar a frieza do Bernardo. Mas o Bernardo havia um tempo que, em função da briga entre Leandro e Jussara, não via a avó, e também sabemos que o Bernardo era um menino trazido em constante doses de medicação, isso a gente sabe hoje, né? Naquela época, claro, ele estava na praia, estava voltando, mas um pré-adolescente, há algum tempo não via a avó, enfim, num contexto do pai falando mal da família da mãe, etc. Bom, então o Bernardo se surpreendeu com a frieza do neto, né? Recebeu informações de antiga empregada doméstica do período em que a mãe do neto estava viva, Elaine, de um conselheiro tutelar, quem? O Nestor, tá? E de uma antiga costureira da filha, Iracema, de uma empresária vizinha da filha, a Jussara Petri. Todos os informantes pedem que a declarante tome providências para assumir a guarda do neto em razão do
abandono pelo pai. Ratifica todos os termos do e-mail encaminhado pelo advogado que acompanha o depoimento, afirma que todo o tempo que ficou sem ver o neto foi em razão da proibição do genitor dele. Nada mais. Tá? Os senhores vejam, as senhoras observem, que os relatos para nós são de abandono, afora, claro, aquela menção feita no e-mail a respeito da Elaine, que a dona Jussara esclarece que é uma antiga empregada do tempo em que a mãe do Bernardo era viva, que diz, então, no e-mail, que ela teria sabido que o menino foi vítima de uma tentativa de asfixia pela madrasta. Aqui no depoimento, a dona Jussara esclarece que as pessoas que podem saber alguma coisa a respeito teriam muito receio de falar contra o médico. Podemos ir adiante. Bom, dia 20, a dona Jussara foi ouvida aqui neste município de Santa Maria, na Promotoria de Justiça. Tá? Eu tive um júri no meio daquela semana em Tenente Portela, se não me engano. Tá? E no dia 24, sexta-feira, 13h30 da tarde, assim como eu me chamo Dina Márcia, e estou aqui na FAPA, meus senhores, tocou o telefone do meu gabinete, o funcionário me diz, é o juiz, o doutor Fernando quer falar com a senhora. Tudo bem? Pois não, doutor? Doutora, a senhora já vai sair? Vai continuar aí? Não, vou ficar aqui até 5h30. Eu tenho uma visita especial para levar para a senhora aí. A senhora pode nos receber? Eu juro para as senhoras e os senhores que eu achei que era alguém da Corregedoria da Justiça, alguma visita, alguma autoridade, né? Eu digo, claro. Aí já pensei, vamos servir um cafezinho, água, vamos ver o que é que vem aí. Quando entra na minha sala o doutor Fernando Vieira dos Santos, juiz de direito da infância e juventude, com outro rapaz chamado Matheus, que trabalha na ONG Se Dedica no Fórum de Três Passos, e o doutor Fernando pela mão, com aquele menino magrinho, altinho, e que eu olhei para o rosto dele e eu digo, Bernardo. E ele entra e diz, eu queria lhe apresentar, doutora, essa é a minha visita ilustre, este moço. Ele é filho do Leandro Boldrini. Já ouviu falar? Sim, médico daí. Pois é. Ele é filho do Leandro Boldrini e ele foi ao fórum pedir ajuda. E aí eu digo, mas eu já te conheço, Bernardo. E bastante, só por documentos. E ele se surpreendeu e disse, Aí eu peguei, nós estávamos aguardando a chegada pelo correio da carta precatória daqui de Santa Maria. Eu fui lá, peguei o PA do Bernardo da prateleira que estava aguardando a resposta da carta, peguei, abri, este caderno é só teu aqui na promotoria desde novembro. E aí ele sentou e começou a folhear, curioso, e o juiz fez assim para mim. E eu digo, sim, nós estamos acompanhando a situação de Bernardo, doutor, desde novembro, porque há muitas notícias de situação de negligência. Qual é a queixa do Bernardo? E o juiz diz, bom, então, Bernardo, eu te trouxe no lugar certo, porque a promotora até já conhecia os teus problemas. Eu vou te deixar com ela, tu repete para ela o que tu me disseste, conta o que tu quiseres, porque provavelmente ela vai ter que entrar com algum pedido e quem tem que decidir sou eu. Então, eu vou deixar vocês à vontade, agora que é cliente da doutora, vamos embora, Matheus, diz o juiz para o rapaz se dedicar. Vamos, se despediram, saíram. E eu tive ali bem mais de 40 minutos de conversa com a criança, o pré-adolescente, então, que estava sendo visado pelo nosso trabalho ali. Isto seria um passo seguinte à chegada da precatória. Eu queria conversar pessoalmente com ele, saber a opinião dele sobre aquelas pessoas indicadas. Especialmente a avó, que seria que tem ramo parental com ele. Porque havia notícia extraoficial do Conselho que o ramo de avós e tios paternos não teria a mínima condição, porque teria aquele mesmo perfil do Dr. Leandro. Bom, então, eu digo, adiantaste, vamos conversar informalmente, porque os senhores imaginem
a situação inédita em 15 anos de Ministério Público para mim, naquele momento, de ser a primeira vez que uma criança vinha sozinha e espontaneamente pedir das autoridades uma providência em seu favor. Eu nunca tinha visto isso. E o que eu pensei? Que eu me sentar atrás da minha mesa, como uma escrivã, e começar a tomar a termo um depoimento, eu ia colocar uma barreira natural entre nós. Então, tal como aqui hoje nós estamos numa conversa informal, os laudos a respeito do Bernardo eu já possuía, inclusive o psicológico que dizia que ele não tinha sido submetido a situação de violência física. Optei por conversar com ele e permitir, diante da lucidez dele que veio nos procurar, que ele olhasse todo o expediente dele. Eu não escondi nada dele. E ele, um menino esperto, atento, maduro para a idade, porque não chorou em nenhum momento, não se vitimizou em nenhum momento. Era um mini homenzinho ali, olhando e dizia, isso aqui não, isso aqui é. E olhando, e eu dizia, isso é verdade, isso não é verdade, toquei no assunto da babá. Ele disse, olha, eu vou te dizer bem a verdade. A minha madrasta é uma bruxa, ela me xinga de tudo que você possa imaginar, e o meu pai dá razão para ela. Tá? Eu não tenho comida de noite porque não tem tata. Tata lá se diz que é empregada. Não tem tata de noite. Eu tenho que tomar leite, comer banana, fazer ovo cozido, ou então eu vou comer na casa dos meus colegas. Tá? Não tenho chave de casa, ela briga comigo, eu tenho que esperar 10h30 da noite o pai chegar para eu poder entrar em casa. Tá? E eu não aguento mais isso, deram todos os meus cachorros. Tá? E hoje foi a gota d'água, porque ela me chamou de viadinho e eu atirei um copo nela. E eu digo, e o copo pegou? Não pegou. Mas eu tô com medo, porque eu tô assim, cansado. E eu nunca tinha feito isso de atirar um copo nela. Então eu não quero mais ficar naquela casa. E eu digo, onde é que tu está agora? Eu estou na casa da tia Ju, amiga da família. E eu queria te dizer assim, promotora, então, eu quero que a Ju e o marido dela sejam os meus novos pais, porque eu quero ter paz com amor. O que se diz para uma criança diante disso? Como eu disse, eu já repeti essa história mais de 100 vezes. Essa história não está registrada em nenhum lugar, a não ser na minha mente e aqui, ó, como mãe que eu sou. Tá? A gente aí, os colegas, todos que são da área jurídica vão me entender, a gente tem que aí dar uma volta na criança, porque, né, numa situação dessa, não pode colocar um entrave direto. Então, eu disse a ele o seguinte, muito bem, estás decidido, então, não quer dar uma chance para o pai, porque às vezes assim, se tu me diz que xinga a madrasta, ela te xinga, a gente sempre tem que respeitar o outro para poder ser respeitado. De repente, se tu baixar a guarda e der um abraço e um beijinho, as coisas não entram no ritmo, meu filho? Não, que abraço e beijinho não dá, né? Eu digo, bom, então nós vamos conversar o seguinte, ó. Tudo bem, tu tá me indicando como tua nova família o casal Petri. E é esse que eu quero. E eles já disseram que me querem também. Eu digo, opa, então tá bom. Só que assim, meu filho, ó, olha só. Eu preciso conversar com eles, porque uma coisa é eles te amarem, e eu acredito que eles te amem. Outra coisa é eles assinarem um documento, que esse documento pode criar algum problema com o teu pai, que certamente não vai querer perder esse filho maravilhoso que tem. A gente faz toda uma abordagem carinhosa com a criança, um acolhimento. E eu disse, então, vamos ter um plano B. Se a dona Ju, por um acaso, tiver algum problema que não der para ela assinar esse documento, serve a avó Jussara de Santa Maria? E pensou isso. O pai não se dá com ela, fazia tempo que eu não via ela, mas certamente na casa da avó em Santa Maria eu vou ter comida e ela vai me dar atenção. E eu disse, sim, certamente. Tá?
Dizia, então serve, se não der tia Ju, serve a avó Jussá. Tá. Ele, que ficou um tempo, para os senhores terem uma ideia, ele ficou um tempo sentado no meu colo. Os senhores imaginam, eu não sei quem aqui é pai ou mãe de pré-adolescente, eles têm geralmente uma aversão pelos adultos e o contato para eles até dá nojo com o adulto. Eu tenho filha dessa faixa etária, não quero nem saber. Agora, se a criança é carente de afeto, como são as nossas crianças que estão em lares de acolhimento esperando uma adoção, tu chega lá, parece que tem um imã, né? Os colegas que sabem, vêm direto e ficam agarrados na gente, eles querem uma oportunidade. Quando o menino fez a volta à mesa, pôs a mão aqui e já se encostou em mim, eu, com os 15 anos de serviço nessa área, percebi que a falta de afeto ali era latente. Ele precisava de carinho. Bom, ele saiu, voltou a sentar e acreditem, ele diz assim, tá, mas para um pouquinho, tu vai tentar me conseguir uma família nova. Sim, ou a Ju ou a avó. A avó eu já sei quem quer. Já de Santa Maria me avisaram, falta só chegar o documento. Tá, mas quanto tempo vai levar isso? Eu digo, tem que ter um prazo? Sim, quanto tempo? Porque assim, agora como é que vai ficar? Eu digo, muito bem, vamos esperar chegar o documento de Santa Maria, eu vou falar com a Ju e aí vou resolver. Tá? E aí, então, eu digo, a gente te avisa, deixa o númerozinho do teu celular, vamos te avisar. E talvez tenha uma audiência ali no fórum, tá? Tu vai quietinho para casa. Te peço que tu não conte se tu voltar para casa do teu pai, porque senão isso pode te dar algum problema, né? Eu vou tomar alguma providência por aqui. E aí, os servidores, estagiários e o guarda da promotoria estão de prova. Acompanhei o menino até a porta da promotoria, perguntei onde tu vai, vou voltar para casa da tia Ju, fica ali perto. E nos despedimos, tá? Foi a primeira vez que aconteceu um atendimento desse comigo, sem que a criança viesse com um parente, com um conselheiro tutelar, com outro adulto. Só nós dois. Um estagiário me perguntou, a senhora não pegou um termo dele? Eu digo, mas não é caso de termo, eu já tenho os laudos aí, e agora eu constatei que ele precisa muito de ajuda. Bom, eu telefonei para o CDDIC, falei com o Matheus, eu disse, Matheus, foi tu que atendeu o Bernardo ali? Foi, doutora. Eu digo, então, para nós formalizarmos a passagem dele pelos órgãos aqui, né, oficiais, me manda um ofício contando o que ele te falou aí, tá? Então, no dia 27 de janeiro, segunda-feira, eu recebi um ofício onde o CDDIC diz assim, aos 24 dias de janeiro de 2014, às 10 horas e 45 minutos, na sala do CDDIC, e eu acredito que aí eles tenham errado, que seria 14 horas e 45 minutos, porque foi de tarde que eu fiz esse atendimento, tá? Na sala do CDDIC, localizada no fórum, perante o orientador Matheus Menezes de Moura, compareceu o adolescente Bernardo Boldrini, 11 anos de idade, que declarou estar sofrendo maus tratos em casa, principalmente advindos da madrasta, recebendo ofensas verbais. Relatou estar com medo e sentindo-se inseguro, pois é criticado constantemente. O adolescente manifestou o desejo de que outra pessoa fique com sua guarda. Isto ele disse no CDDIC, que fica num dos altos andares lá do prédio do Fórum de Três Passos, e de lá o rapaz interfonou para o juiz estava no fórum, mandou que levasse o menino lá, o menino no gabinete contou isso para o juiz me ligou e disse que o lugar é lá no Ministério Público por enquanto, para eu não tomar medidas de ofício. Tá? TV Portuguesa que viram o processo na minha sala, mas que não mostraram para o grande público. Os senhores são os primeiros, então, da população no país a ver esses documentos, tá? Então, mas já vou terminar, tá? Só tem um áudio aí depois, tá? Bom, dia 27 ainda de janeiro, o nosso assistente jurídico foi assim. Fiquei pensando no final de semana o que fazer para ajudar melhor o Bernardo.
Nisto, segunda-feira, chegou a precatória, dia 27, o correio entregou daqui de Santa Maria, tudo ok, conforme tinha me relatado. E eu disse, juntei a precatória e disse para o funcionário Everton, nosso agente administrativo em Três Passos: Everton, liga para a Ju Moda Íntima, que é a loja da dona Jussara Petri, que fica a meia quadra da promotoria. A gente atravessa em diagonal, a primeira loja da esquina é a loja da Ju. Liga para a dona Ju e pergunta a ela, como ela é comerciante, em que horário ela poderia conversar comigo sobre Bernardo Boldrini. Eu fico aqui depois do expediente, fico eu e o guarda aqui esperando para conversar com ela não precisa sair da loja antes do horário, como ficar melhor para ela, mas eu preciso conversar com ela sobre o caso. Segui despachando, o funcionário voltou e disse, falei com ela, com a filha, com o marido, estou com umas patadas marcadas no corpo aqui, porque, olha, ficaram furiosos, disseram que não vem a promotoria, que promotoria é lugar de bandido, tá? E que a distância entre a promotoria e a loja é a mesma, a senhora que vai até lá. Mas é assim, o senhor não se espanta, porque a falta de respeito é assim mesmo. Aí, é isso mesmo, o problema de nós estarmos todos aqui é a falta de respeito que houve pela vida do Bernardo. Tudo se resume à falta de respeito. Se não fosse a falta de respeito, não precisava de tanta lei. Tá? Falta de respeito é a razão de tudo. Então, eu respirei fundo, eu não me incomodo, já aviso para quem me xinga em rede social, eu adoro. Tá? Fale mal de mim, mas fale em mim. Nem me importo. Eu sou consciente dos meus atos, das minhas ações e devo explicações lá, na minha família, na minha instituição e a comunidade a quem eu sirvo. E dos três pacientes que não têm ficha suja, eu só recebi cumprimentos. Os xingamentos de três pacientes nas redes sociais são daqueles que têm alta ficha criminal no fórum, foram acusados por mim, naturalmente que não gostam de mim. Tá? Então, disse para ele, não vamos nos impressionar com isso, a gente tem que ajudar a criança. Então, vamos fazer o seguinte, Eduardo não é mais nosso assistente lá, está em Porto Alegre agora, mas é aquele sujeito que é uma moça de educado, tá? Não ofende ninguém, tá? Chamei aquele que eu tinha mais confiança, eu digo, põe o crachá no bolso, guarda esse crachá que te identifica que tu é da promotoria, guarda, vai na loja da Ju, pede para falar com ela no escritório e diz o seguinte, a promotora vem aqui então, que horas? Tá? Vai lá, faz essa missão sem mandato, sem nada, é informal, vai ali, fica ele esperando. O Eduardo voltou com a resposta negativa de que eles conversariam comigo sobre o Bernardo, mas que em hipótese alguma receberiam a guarda do menino para não criar problemas entre pai e filho, mais do que já havia, e também para não se indisporem com o grande amigo Leandro Boldrini. Aqui está o atestado do funcionário que diz, na data de hoje, atendendo solicitação da doutora Dina Márcia, diante da ausência de secretário de diligências e outros servidores, estavam quase todos em férias, tá? E qualquer outro servidor, realizei contato com José Carlos Petri e Jussara Marques Petri, dirigindo-me ao estabelecimento comercial do qual são proprietários, oportunidade da qual recebi informações sobre o menino Bernardo Boldrini. Após esclarecerem que têm um vínculo afetivo com o menino desde a época em que eram vizinhos, enfatizaram que não pretendem exercer a guarda da criança para não prejudicar a relação entre Bernardo e o pai, bem como para não abalar a amizade que ambos mantêm com o genitor do menino. Demonstraram-se dispostos a fornecer esclarecimentos sobre o caso, nada mais. As informações eles já haviam fornecido para o CREAS, para a assistente social que os visitou. Tá? Me interessava era saber sobre aquela família que o menino tinha escolhido para ser a nova família dele. Não foi aceito. Adiante. A minha assessora jurídica, que normalmente minuta as peças para que eu corrija e assine depois, ela estava em férias. Eu peguei os autos do PA, levei para casa e deixei
na minha escrivaninha para amadurecer o que eu deveria fazer ali de caráter mais imediato em favor do Bernardo. Por 2 noites seguidas, eu parei em frente ao expediente pensando, tá? Para articular uma medida que fosse mais eficaz. Que inspiração eu teria que ter para tentar ajudá-la a resolver o problema? Porque, fazendo um comparativo, e os colegas aqui que trabalham com a área da infância e juventude, também aqueles que trabalham com os idosos em situação de vulnerabilidade, direitos humanos, portanto, muito obrigada. Guardadas as devidas proporções, colegas, nós trabalhamos num pronto atendimento hospitalar, de almas feridas. E nós temos que tomar decisões rápidas. E nem sempre essas decisões que nós, seres humanos, nos tomamos, vão ser as melhores que vários, como todas as mentes brilhantes que estão aqui dentro, vão poder pensar. Nós somos seres numa decisão solitária naquele momento, por um outro ser, assim como um médico que tem que diagnosticar e administrar uma medicação. É a primeira vez em 15 anos, sempre atendendo crianças e adolescentes, que eu perdi uma criança atendida por mim para um crime de homicídio. Primeira vez. No dia 31 de janeiro, então, na parte da manhã, aqui os senhores têm uma digitalização da capa do processo, eu entrei com a ação protetiva pelo Ministério Público em favor do Bernardo. Vamos adiante. Aqui está a primeira página, a página de rosto da ação protetiva, que diz que é uma ação protetiva para a colocação de criança em família extensa, mediante guarda provisória. O intuito maior foi proteger da maior maneira que eu poderia naquele momento. Aqui é um parágrafo da petição que diz que, como o pai de Bernardo não se mostrou conhecedor ou identificado com o problema do filho perante os demais órgãos de proteção, e considerando a iniciativa da criança de buscar ajuda no fórum da cidade, optou-se por desde logo promover a presente medida sem a inquirição do Dr. Leandro na promotoria, de modo a evitar que o menino Bernardo eventualmente pudesse sofrer maior agravo em sua já fragilizada relação intrafamiliar. Isso é muito importante esclarecer. Por que eu não chamei o pai guardião? Por que eu não chamei a madrasta? Porque se algo acontecesse naquela audiência com eles, se o doutor Leandro me tratasse da forma hostil como tratou a Juliana, assistente social, se eu visse nele algum risco para o Bernardo, eu não teria poderes legais para dizer: o menino fica aqui, não sai daqui, eu vou colocá-lo em outra família. Eu preciso de uma ordem judicial para isso. E se o pai batesse pé e quisesse levar, os senhores imaginam a situação de constrangimento a que o Bernardo estaria exposto? E mais ainda, se isso não acontecesse lá, poderia acontecer esse constrangimento em casa para que o menino voltasse a mim negando tudo que já tinha me dito. Então, o que eu pensei? Eu tenho que colocá-los, pai e filho, para uma conversa, um diante do outro, com a avó materna fazendo parte dessa relação. E caso não houvesse um consenso, que o menino fosse dali imediatamente com a avó encaminhada aqui para Santa Maria. Era o jeito que eu tinha de proteger essa criança para que, numa eventualidade, nenhum mal maior lhe acontecesse. E foi esse o nosso pedido. Pode ir adiante. Nós temos uma lista de pedidos, eu não vou ler. Aqui eu peço a guarda provisória dele para a dona Jussara Marlene Buglione, precedida de uma audiência onde ela deveria ser intimada para essa audiência, assim como o pai. A madrasta não, por quê? Porque ela não tinha vínculo jurídico com o Bernardo. Ela era companheira convivente há 3 anos com o Leandro. Tá? A guarda do Bernardo era só do Leandro, por isso ela não teria que estar nessa audiência conciliatória. Vamos adiante. Pedir que na
na audiência, então, fossem citados o Leandro e a dona Jussara, mais adiante. Próxima. Pedir que, caso o juiz desse a guarda para a avó, que fossem fixados alimentos para o pai, pagar alimentos para o filho, afinal de contas, ele, como pai, tem a obrigação de sustentar. Pedir que, caso a alteração da guarda não fosse feita, que a família ficasse sob acompanhamento, que tivesse uma avaliação psicológica do núcleo familiar. A avaliação psicológica das pessoas do núcleo familiar. Pai, madrasta. Aí sim a madrasta entra no meu pedido. Porque ela fazia parte da convivência ali com o menino. Ela não tem a guarda, mas ela convive. Então, se o juiz optar por manter com o pai, aquelas pessoas que estão no ambiente na casa devem ser avaliadas. Devendo o relatório aportar neste caderno para fins de deliberação sobre tratamento ou não. E o estudo social do caso, minucioso, pela assistente social do Poder Judiciário, tanto na casa do Leandro quanto na casa da Jussara, aqui em Santa Maria. Adiante. Pedir que, mesmo trocando a guarda para a dona Jussara, que o processo ficasse ativo para que eu pudesse propor a suspensão do poder familiar do Leandro sobre o Bernardo, caso isso fosse necessário. A produção de provas, a procedência, adiante. Aqui está o despacho do Dr. Fernando Vieira dos Santos, um juiz de direito muito dedicado à área da infância e juventude, cidadão honorário de Três Passos, justificado pela Câmara de Vereadores em função da dedicação à área da criança e do adolescente. O que disse o Dr. Fernando? Receba a inicial, inclua-se no polo passivo o Leandro e a Jussara. Designo a audiência para a oitiva do infante e do seu genitor para o dia 11 de fevereiro, às 11 horas. E aí, no item 4, o doutor Fernando entende que neste primeiro momento ele vai dispensar a presença da avó. E aí, coloca minuciosamente, para evitar represálias ao protegido, que o doutor Leandro somente poderia saber desta audiência 1 ou 2 horas antes dela acontecer, e o Bernardo já estando com a assistente social lá no fórum, com a oficial de proteção, para que não pudesse em casa ser abordado para mudar sua versão na audiência. Podemos ir adiante. Não, adiante. Essa aí atrás. Próximo. Aí. Aqui temos a certidão da oficial de justiça de que às 9 horas e 45 minutos do dia 11 de fevereiro, então, o Leandro foi citado, foi chamado para essa audiência, como o juiz havia determinado. Adiante. Vamos parar aqui. Este é o termo de audiência e ali está a assinatura do Bernardo, tá? O termo de audiência é feito com o Bernardo, com o pai do Bernardo, acompanhado por uma advogada que atua na área civil lá. Aqui nós vamos fazer o parênteses. Eu, assim como contei para as senhoras e os senhores a minha conversa com o Bernardo, eu contei centenas de vezes o que aconteceu nesta audiência, porque o termo está bastante conciso. Contei centenas de vezes. Porque, infelizmente, ou felizmente, como se tratava de um processo de justiça, como era uma tentativa de conciliação, a opção do juízo, porque eu solicitei a gravação, mas a opção do juízo foi por não gravar enquanto nós estivéssemos conciliando. E caso não houvesse a conciliação, que ele tivesse que decidir por mandar o Bernardo aqui para Santa Maria, então ele iria gravar o depoimento do menino, o depoimento do pai, e já dali tomar as providências e chamar o conselho, se fosse o caso, para trazer o menino aqui para Santa Maria. Tá? Aí está o resumo da audiência, que aí teve acordo, o menino aceitou ficar mais um tempo com o pai pediu desculpas. Então, está resumido.
E durante muito tempo, o doutor Fernando e eu, depois do caso, falávamos se tivesse sido gravado. Porque as pessoas questionavam a mim e questionavam a ele se o Leandro teria sido favorecido nessa audiência em algum momento. Tá? E eu pensava, pois é, doutor, se eu não tivesse preocupado em preservar a intimidade dele, tivesse gravado, pois é, doutor, pois é. Não é que, graças ao trabalho admirável dos profissionais, peritos oficiais do Instituto Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul, o celular de Leandro Boldrini, que foi apreendido, o trabalho dessa delegada que aqui está, embora apagados os registros, os vídeos, os áudios, os peritos conseguiram recuperar, e os senhores devem ter visto estarrecidos, o sadismo das gravações de sessões de tortura psicológica que eram feitas com Bernardo. Tá? E mais, o senhor Leandro Boldrini, quando entrou naquela sala de audiências em Três Passos, no dia 11 de fevereiro, um pouquinho antes das 11 da manhã, com a advogada dele, e a oficial da justiça diz assim, está aqui o doutor, eu só dei tempo dele ligar para a advogada dele e ela chegar. Entregou. O juiz disse, conhece a doutora Dina Márcia? Só de nome, a senhora também só de nome. Pois é, vamos desligar os celulares e vamos começar a conversar. E o doutor Leandro Boldrini, em vez de desligar o celular, pela primeira vez em 15 anos em que eu trabalho nessa área, ele começou a gravar a audiência. E gravou a audiência até cair a bateria do celular. Ele conseguiu capturar quase 15 minutos de áudio do que nós falamos naquela audiência. E acaba a bateria. Este áudio diz respeito à ação protetiva que está finda e encerrada. Diz respeito a mim, que estava lá e que tive a minha voz capturada clandestinamente. Diz respeito ao doutor Fernando, que foi enganado por aquela parte, que vamos respeitar quem pense em contrário, mas para mim estava com toda a má intenção. Ah? Toda a má intenção. Qual é o pai que chega numa audiência que o oficial informou que o assunto era o filho dele e ele vai se preocupar de gravar? Ele duvidava da nossa honestidade? Que problema ele tinha conosco? Será que ele era tão amigo do doutor Fernando que ele precisava gravar a audiência? Se ele ia ser tratado como compadre, para que gravar a audiência? Mas eu fiquei muito satisfeita que ele gravou a audiência. Satisfeitíssima, porque pelo menos 15 minutos daquela audiência eu não preciso mais contar. A gente pode ouvir. E eu estava respeitando, porque essa gravação ainda estava só dentro do processo criminal. Mas aí, há poucos dias atrás, essa gravação vem para a RBS TV, Jornal do Almoço, Jornal da Tarde, Jornal de não sei onde, e eu me vejo de novo, transcrições, e aí tudo só pedacinhos, sabe? Porque o horário da TV é muito caro, a gente sabe. É. E aí vazou, não foi através do MP, vazou. E aí agora no Clique RPS tem uma transcrição, a degravação de todos os 14 e poucos minutos da audiência que o Leandro gravou, está transcrito ali. Tudo. Então, diante disso, eu pedi ao doutor Marcos Agostini, juiz que preside a ação penal no caso Bernardo, que eu, como interessada por ter a minha voz capturada naquele fato, e como diz respeito ao processo já encerrado, eu queria acesso ao áudio, eu queria poder mostrar este áudio em defesa do meu trabalho. E os senhores vão ouvir esse áudio agora. Peço absoluto silêncio, porque a gravação que o Sacripanta fez é de péssima qualidade, tá? Então, vamos ouvir com silêncio, senão os senhores não vão pegar. A única voz que fica forte no áudio é a dele e a da advogada, porque eles estão perto do celular.
Eu e o juiz estamos longe, tá? Então, vamos ouvir. De forma informal, assim como vem acontecendo, eles têm uma aula das duas para pegar a guarda, terminar, eles não querem que eles se desenvolveram nesse sentido. Com isso aí, e com esse resultado, para mim também, estou com 15 anos, nos procura, assim, nessa situação, né? Então, mais falatórios de funcionamento, é quase por aí, certo? Você vai encontrar, você vai ver isso melhor, e eu acho que ele se sente assim esgotado. Eu acho que e aí lá nessa situação muito afetiva, ele fica assim, poxa, mas agora eu vou fazer o quê? Vou poder contar para quem? E aí vem fora, né? É uma situação assim, bastante difícil. Então eu não sei, por exemplo, o que o senhor acha dessas alternativas, né? Aí termina o áudio, tá? Certamente acabou a bateria, não há nenhum movimento brusco de que foi interrompido, né? E aí se põe a seguinte situação: o juiz pergunta dos padrinhos aqui de Santa Maria, os padrinhos já tinham sido informalmente consultados, também não assumiriam a guarda, apenas ajudariam a dona Jussara a cuidar do Bernardo aqui. E o juiz então me questiona: e aí, doutora, a senhora sabia essa história da dona Jussara não ter condições de ficar com o Bernardo? E eu disse: doutora, o que eu sei é que isso que a advogada está relatando é de fatos muito antigos, da época da adolescência da mãe do Bernardo, que na atualidade eu não tenho informação de nada disso, e mais, se a dona Jussara ou o advogado dela tivessem sido intimados para estar aqui na audiência, como eu fiz o pedido no início, eles poderiam contrapor isso. Eu agora tenho que lhe pedir um prazo para poder averiguar isso e lhe informar. E ele está muito bem. Então, vamos pedir que o doutor saia, já que ele não quer entregar o filho, e vamos fazer o Bernardo entrar e conversar com ele. E assim foi. O pai saiu para o corredor do fórum com a advogada, permaneceu na sala, e o Bernardo foi trazido pela funcionária do fórum, conversou conosco, esboçou um sorriso de meio segundo quando soube que o pai não queria entregá-lo a ninguém. E virou o rostinho assim: tá, mas eu quero a chave da casa, eu quero comida, eu quero um bichinho de estimação e eu não quero que a Kelly, que é a madrasta, fale mais comigo. Ela me ignora, eu ignoro ela e tá bom. O juiz anotou as exigências da criança, a criança saiu de novo, o pai voltou, justificou o problema da comida, disse que ia contratar empregada, disse que ia mandar a mulher para um psicólogo, pediu desculpas que queria o filho de qualquer jeito, enfim, que ia dar a chave da casa para o menino, que não tinha dado antes porque ele era pequeno demais, mas agora ele já estava um rapazinho. Tá, o Bernardo volta para a sala, aceita, eu digo: mas doutor, por um prazo, 60 dias, não, 90 dias, marcamos a audiência para o dia 13 de maio, às 11 horas, então. É o que consta ali no termo. Tá? Advertiu o Leandro: o senhor não faça nenhuma represália para o Bernardo por ele ter procurado os direitos dele. O senhor tem que ter orgulho de um filho decidido como ele. E aí eu disse ao Bernardo: Bernardo, já sabe onde de me encontrar, qualquer coisa tu me procura ou procura o doutor aqui no fórum. Tá tudo bem. Saíram os dois de mãos dadas de dentro da sala de audiência. Tá? Pois é. Em função da vida pessoal que eu também tenho, assim como cada um dos senhores, eu tinha trabalhado todo ano, dezembro, janeiro, se eles viram, eu estava trabalhando aí. 8 dias úteis depois da audiência do Bernardo, eu entrei em férias, reclamadas pela minha família. Então, meu marido, eu tenho 2 filhas adolescentes que não tinham viajado todo o verão porque a mãe estava trabalhando. Tá? Então, eu tive férias. Eu retornei das férias para uma convocação do Ministério Público no Congresso Estadual, onde a colega Rosângela, aqui de Santa Maria, né, Rosângela, estava participando. O nosso congresso encerrou dia 4 de abril, dia que Bernardo foi morto. Tá? Eu vi o Bernardo pela última vez no dia 1º de abril, e não é mentira nenhuma, tá? É dolorido. Ele ia pela calçada da promotoria enquanto eu ia estacionando o carro, de mão com a dona Ju,
Me viu, eu ouvi, ele virou, estava de mão com ela, virou, e eu fiz assim para ele, como é que ele estava, e fiz assim com o dedinho e falou alguma coisa com ela. Foi a última vez que eu ouvi. Tá? Nós tínhamos uma audiência marcada para o dia 13 de maio. No dia 13 de maio, a doutora Caroline chegou no fórum com o inquérito policial pelo homicídio dele concluído. Tá? Podemos ir adiante só para fechar, senão o César vai dizer que eu não sou mais nem colega dele agora, essa altura do campeonato. Tá. Certidão da funcionária do Ministério Público que estava de plantão no dia 6 de abril, de que me comunicou pelo plantão que ela ficou sabendo por notícia anônima que o Bernardo estava desaparecido e que o pai ainda não tinha registrado a ocorrência na polícia. Pode passar adiante. Eu dei as orientações para ela ligar para o conselho, mandar o conselho na casa, saber o que estava acontecendo. Se fosse o caso, o próprio conselho registrou a ocorrência, mas aí o Leandro acabou no início da noite fazendo o registro. E no dia 7 de abril, segunda-feira, eu entrei com o pedido dizendo para o juiz que o pai não tinha cumprido o nosso acordo, que ele não sabia, no mínimo, onde o filho estava, e que então, se encontrado com vida, o Bernardo teria que ser imediatamente encaminhado para Santa Maria na companhia da avó, como eu já pedia desde o início. Adiante, ofício do conselho para mim, no mesmo dia 7 de abril, informando o desaparecimento do Bernardo. Próximo. Decisão judicial do dia 8 de abril, pode passar a próxima, onde o doutor Fernando fundamenta e diz que a suspensão da guarda pretendida pela agente ministerial é medida deveras acertada. Tá? Passamos adiante, suspendeu a guarda do Leandro e determinou que, como não estava esclarecida a situação da avó, porque até aí não tinha sido citada a dona Jussara, tá? Vamos saber do processo, determinou que o menino ficasse no lar de acolhimento até a dona Jussara demonstrar ter condições e vir buscá-lo em 3 passos. Adiante. O Bernardo, essa foto é da primeira comunhão dele, desaparecido. Vamos adiante. 0 hora também, menino desaparecido. Sabendo-se que esta postagem da 0 hora é do dia 14, depois das 18 horas, quando o corpo já tinha sido encontrado. Tá? Vamos adiante. A dona Jussara, então, entra no processo e noticia que é a guarda, que é a avó dele, enfim, e diz ali, por ato falho, porque não tinha sido intimada, nós também não tínhamos sido procurados mais, que o conselho e o MP não tinham feito nada pelo Bernardo. Tá? Mas depois, o próprio advogado dela, aqui presente, no Jornal do Almoço, declara que ficou ciente de que nós fizemos e nos cumprimentava por isso. Vamos adiante. Críticas recebidas. Bernardo procurou a justiça e nada foi feito por ele. A dona Jussara disse isso para a RBS antes de ser informada pelo advogado da ação que estava sendo manejada. A rede falhou por não ouvir a babá, que saberia da tentativa de asfixia. Nada foi feito porque se tratava de gente rica, se fosse um pobre seria diferente. O juiz de direito era amigo do médico, a madrasta não foi processada, promotor e juiz sabiam de tudo e não fizeram nada. Pode passar adiante. Aqui nós temos a babá que sabia de tudo, que eu vou deixar para abordar isso quando os senhores me fizerem essa pergunta, eu espero que alguém faça. Tá? Adiante. Podemos ir adiante, adiante. Pode ir adiante. Pode ir adiante também. Mais outra. Eu quero encerrar essa parte da protetiva dizendo que a grande lição humana que se fica do caso Bernardo é que quando não há amor, qualquer coisa pode acontecer. Obrigada pela atenção, desculpem as minhas colegas de painel por ter ocupado o tempo, tá? Obrigada.
Você acompanhou a primeira parte da cobertura exclusiva da TV Santa Maria da 8ª Semana Acadêmica do curso de Direito da Faculdade Palotina de Santa Maria, a FAPAS, e 6ª Semana do Ministério Público.